Com tanta variação da AMD, a gente precisa saber RX 6600, 6600 XT e 6650 XT. Qual que é a diferença? Você vai perder muita performance? Bora lá! Antes de tudo, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente traz teste de hardware, várias explicações para te educar sobre hardware e muito mais, beleza? Então, bora pro que esse vídeo vai fazer. O que a gente tem de problema atual? Nas placas de vídeo da AMD, temos as seguintes placas: RX 6600, uma placa extremamente popular, principalmente pelo seu preço baixo. Também temos a RX 6600 XT, uma versão melhorada dela, e a RX 6650 XT, uma versão melhorada um pouquinho mais ainda. Vamos falar um pouquinho sobre esses três modelos e daí mostrar um teste de hardware para você ver a diferença entre as três. Mas antes de a gente ir para as especificações técnicas, passando rapidinho por uma informação importante. RX 6600 é o modelo padrão, certo? Temos o 6600 XT. Esse XT é como se fosse um modelo TI que a gente tem do lado da NVIDIA. Ele é uma versão melhorada, mas normalmente não é só questão de tipo, ela é uma placa mais rápida, igual, só que mais rápida. Ela tem uma quantidade maior de VRAM, normalmente, vai ter alguma mudança ali, a mudança não será apenas o clock. Mas daí nós temos a 6600 XT e a 6650 XT. E nessa situação, sim, a única coisa que muda é a velocidade de clock. É um modelo mais atualizado, tendo um clock maior, talvez gastando um pouquinho mais de potência, né, gastando um consumo maior ou até mesmo um consumo menor, dependendo do que eles fizeram, se eles conseguiram uma eficiência melhor entre o lançamento de um e para outro. Basicamente, temos a 6600, 6600 XT e a 6650 XT. A 6650 XT foi lançado como uma versão melhorada da 6600 XT. De RX 6600 continua ali no lugar dela, é uma placa abaixo do nível dela. Ambas as placas 6600 XT e 6650 XT são do mesmo nível, só que a 6650 XT é um modelo um pouquinho melhor, um pouquinho melhorado daquele modelo padrão da 6600 XT. Agora vamos para as especificações técnicas dessas três placas. Todas elas têm a mesma quantidade de VRAM, 8 GB de GDDR6 e o mesmo barramento de 128 bits. Mas lembra ali que eu falei para você que normalmente de uma 6600 para uma 6600 XT teria uma mudança extra, não só o clock? Não é em todo caso. Nesse caso, como você pode ver, a quantidade de VRAM e o GDDR6, né, o tipo da memória, continua o mesmo. Todas elas têm o mesmo PCI 4.0 X8, todas o mesmo modelo ali no X8, e todas contêm a mesma arquitetura, o RDNA 2.0, por exatamente ser tudo da mesma geração. O que mais vai mudar nessas três placas é o clock base e o clock boost, que vai de 1626 para 1968 e então para 2055. E o boost vai de 2491 para 2589 e para 2635. O DirectX, OpenGL, Vulkan continua tudo sendo suportado pela mesma versão nas três placas. E o consumo de cada uma também muda, vai de 132 watts na 6600 para 160 watts na 6600 XT e então para 176 watts na 6650 XT. Como você pode ver, o clock vai subindo e também o boost vai subindo, porque ele precisa de mais potência, precisa consumir mais energia para conseguir dar um clock maior ainda. E no site TechPowerUp a gente consegue ver outra coisa bem interessante, pelos gráficos de performance relativa. O que é esse performance relativa? É a performance relativa comparando em vários jogos, em vários benchmarks, em todas as coisas. Isso não quer dizer que em todos os jogos a performance de um modelo comparado ao outro vai ser tantos por cento melhor. É relativo. Em média, pegando em base vários jogos, vários testes, vários programas, é tantos por cento. Mas isso não quer dizer que vai ser sempre o caso específico se você for ver jogo por jogo. A RX 6650 XT tem uma performance 25% melhor do que a RX 6600 e já a RX 6600 XT tem uma melhora de 15% comparando a RX 6600. Então, como você pode ver, não é uma variação estupidamente grande, mas sim, você vai sentir uma diferença, principalmente em jogos mais pesados, que quanto mais FPS, melhor. Por exemplo, se a gente for pegar um Cyberpunk da vida, que é um jogo pesado, você vai jogar no Ultra, com um Ray Tracing, com um monte de coisa ativada, você vai perceber sim a diferença entre 25% a mais de performance ou a menos.
Agora vamos para o que interessa, sem mais enrolação, vamos ver como que essas placas de vídeo vão se sair em alguns jogos, bora lá. No The Last of Us Part 1 com 1080p no preset Ultra, temos quais médias aqui? Na RX 6600 temos uma média de 44 FPS e 1% low de 35. Na 6600 XT, uma média de 50 e 1% de 39. Na 6650 XT, subimos de 50 para 51 FPS e 1% low de 40. Como você pode ver, principalmente entre a 6600 XT e a 6650 XT, o FPS não vai variar tanto em alguns jogos. Por exemplo, no The Last of Us, o que a gente acabou de te mostrar, é um jogo que é mais pesado pela quantidade de VRAM. Quanto mais VRAM, melhor. Então, esse jogo fica bem capado pela quantidade de VRAM que a sua placa tem, que nesse caso, as três placas que a gente está vendo tem 8 GB, então não tem muito como escapar disso. 6600 XT e 6650 XT já estão entregando o máximo de performance do que elas conseguem, o que está faltando ali é um pouco de VRAM. Mas lembrando, isso é um caso específico para o The Last of Us, que é um jogo que sim, necessita uma grande quantidade de VRAM. Você não vai ver isso em todos os testes. No God of War, no 1080p, no preset Ultra, temos uma média de 63 FPS e 1% low de 54 na RX 6600. Já na RX 6600 XT temos uma média de 77 e 1% low de 66. Na 6650 XT, uma média de 79 e 1% de 60. Outro caso que a gente consegue ver que a quantidade de VRAM está afetando o sistema. Ele tem uma diferença mínima, principalmente da 6600 XT para a 6650 XT, mas lembrando que essas duas placas não foram feitas para ser comparadas entre si, porque basicamente a 6650 XT é uma substituta para a 6600 XT. No COD MW2, no 1080p, no preset extremo, temos uma média de 78 FPS. Na 6600 com 1% low de 25, já na 6600 XT já subimos para 96 FPS com 1% low de 43 e na 6650 XT temos uma média de 100 FPS e 1% low de 71. Esse já é um caso que a gente consegue ver muita diferença, principalmente no 1% low da 6600 XT para a 6650 XT, porque esse jogo não é tão pesado assim na quantidade de VRAM, ele leva mais o clock da placa de vídeo e também é um jogo mais pesado para o seu processador, mas estamos usando um processador parrudo para não precisar se preocupar com a performance dele e sim só das placas de vídeo. Já no Red Dead Redemption 2, no 1080p, favorecendo a qualidade usando a API Vulkan, tivemos uma média de 62 FPS na 6600 e 1% de 51, na 6600 XT uma média de 75 FPS e 1% de 62, e na 6650 XT uma média também de 75 FPS e 1% low também de 62. Outra vez placas que estão sempre uma ao lado da outra porque são versões extremamente parecidas, feitas apenas para substituir um modelo pela outra, com um preço também bem parecido, bem perto uma da outra. Como você pode ver, bem iguais mesmo. E por último, temos Cyberpunk 2077 no 1080p no preset Ultra com o Ray Tracing desabilitado, tivemos uma média de 74 FPS e 1% low de 61 na 6600, uma média de 87 FPS e 1% low de 72 na 6600 XT e na 6650 XT uma média de 90 FPS e 1% low de 69. O 1% low nas três placas são bem parecidos, mas a média de FPS, principalmente da 6600 para 6600 XT, já dá uma boa diferença. Então, como vocês conseguem ver, uma placa bem parecida, mas com uma ótima performance, principalmente em questão de jogar no 1080p. Então, em conclusão, o que a gente tem? Temos o modelo da RX 6600, um modelo muito bom, usado por muitas vezes, principalmente pelo seu preço baixíssimo que ele está atualmente. Já a 6600 XT e a 6650 XT são ótimas placas para você que quer uma performance um pouco melhor, continuando no 1080p, mas isso não quer dizer que você não consiga se aventurar para o Quad HD com essas placas. E lembrando só a última vez que a 6600 XT e a 6650 XT são modelos quase iguais, exatamente por ser um substituto, aumentando um pouquinho o boost para melhorar na 6650 XT. Agora fica contigo, qual delas está valendo mais a pena? O preço delas estão te interessando? Comenta aí embaixo pra gente ver, hein? Já aproveita, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui para vocês, beleza? Até a próxima!